Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. 10h03 e a gente começa falando desse assunto, né, Alexandre, que dominou as rodas de conversa em Foz do Iguaçu, mais uma vez, a saga do transporte coletivo do nosso município. Justamente, Moacir. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, estamos aqui com o Licério Santos, que é o superintendente do Foz-Trans, que é o Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu. Licério, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre, bom dia, Moacir, bom dia, ouvintes da Rádio Clube, nessa manhã de sábado aí que está um pouquinho frio, já dando uma carinha de inverno. E estamos aí para conversar sobre, não só sobre o transporte, mas também sobre outras questões que possam ser chamadas aí na pauta. A gente está à disposição sempre. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente conversar com a comunidade. Certo. Licério, a gente teve durante essa semana uma série de paralisações, né, pela manhã e também à tarde, em horários diferentes. E além disso, tem outros assuntos, né? Tem a questão da superlotação dos ônibus, a questão do contrato, essa eterna questão se rompe, não rompe. Então a gente vai, ao longo dessa conversa aqui, falar sobre vários assuntos, mas a gente tem que começar falando sobre essas paralisações. Em que pé que está essa situação, Licério, depois de uma semana de interrupções do serviço de transporte público? Veja, Alexandre, antes de ter começado a paralisação, nós fizemos uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores e também com a empresa Consórcio Sorriso, na tentativa de debelar a greve, de que não acontecesse. Isso a gente já tinha feito 2 outras vezes e tinha conseguido segurar essa situação. Entretanto, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, nenhuma das reivindicações deles vem sendo atendida, especialmente a questão da convenção coletiva. Eles vêm tentando refazer essa convenção coletiva, que a de 19, 20 e 20, 21 não foi feito, e de acordo com eles existe uma grande defasagem, além de outras vantagens que eles tinham e não estão tendo aí, né? Por outro lado, a empresa Consórcio Sorriso alega os prejuízos, alega o desequilíbrio financeiro e se dizendo incapaz de fazer qualquer negociação. E aí não teve alternativa, acabaram decidindo pela greve. Entretanto, o que a gente percebeu é muita boa-fé por parte do Sindicato de Trabalhadores em manter os horários de pico com 100% da frota, até as 9 da manhã, do meio-dia até as 14 e das 17 até as 20, que era inicialmente. Daí, já no primeiro dia, foi estendido por um pedido nosso, por conta da hotelaria, por conta dos shoppings, que eles estendessem até as 22 horas e eles atenderam o nosso pedido. Outro pedido também que, dentro dessa reunião que a gente debateu muito, e isso foi uma condicionante, na verdade, para qualquer conversação, foi de que a empresa Consórcio Sorriso atendesse o decreto municipal com relação à pandemia e também o decreto estadual. Por conta disso, já no primeiro dia de greve, eles colocaram mais 5 ônibus em todos esses horários. Aí sim, 5 ônibus extras para evitar justamente as aglomerações, ou pelo menos diminuir aí essas superlotações que estava tendo no transporte público. Eu quero só estender essa questão aí eu sei que você vai me perguntar no momento certo, mas eu quero estender porque a gente vem fazendo com o PROCON e com a Secretaria da Fazenda, com a fiscalização da Secretaria da Fazenda, a gente vem fazendo fiscalizações na superlotação que são para o cumprimento dos decretos do Covid. E foram feitas 60 fiscalizações, das quais com 13 multas. Mas mesmo assim, o consórcio não vem cumprindo. Ele simplesmente recebe as multas, larga para o seu jurídico e aí continua fazendo superlotação. Essas 60 fiscalizações com 13 multas, em qual período? Sempre no período de superlotação, na parte da manhã. Mas em qual período? 30 assim, dias. Nos últimos 30 dias? Nos últimos 30 dias, sim. E aí foi justamente, nós entendemos como um avanço. Primeiro que não haveria necessidade nem sequer de fiscalização. Eu acho que pela consciência mesmo de qualquer empresário, o bom senso, diria que não tem cabimento, é inaceitável, é intolerável qualquer tipo de aglomeração num momento como esse. E o que o consórcio vinha fazendo de impor ao usuário, e eu sou bem franco nisso, sabe? Impor que ele fosse contaminado
Porque na medida que você tem uma aglomeração sistemática, imagina uma pessoa que mora num determinado bairro e vem todos os dias naquele horário. Isso é uma aglomeração sistemática de 2 vezes por dia. Então, quer dizer, se a pessoa não pegar um Covid é por loteria, é por sorte. E quem está fazendo isso é o Consórcio Sorriso. Não tem outro nome. Porque o decreto está aí, todas as empresas vêm cumprindo, especialmente o comércio, que vem fazendo uma campanha muito linda de responsabilidade, né? Nós entendemos que o comércio é um grande parceiro aí da prevenção do Covid. A Operação AIFO vem fazendo as fiscalizações noturnas, reduziu com isso a quantidade de pessoas com a Covid, mas o transporte público não fez a sua parte. Tá. Mas vamos uma matemática básica. 60 fiscalizações, 13 multas em 30 dias, não dá 2 fiscalizações por dia e não dá uma multa por dia. E você falou que tem aglomeração sistemática. Então por que não temos fiscalizações e multas sistemáticas? E para completar, qual que é o montante do valor dessas multas? Dessas referidas nesse período de 30 dias? Boa pergunta, Alexandre. Boa pergunta. Como sempre, você é sempre bem focado. Alexandre, veja só, nós do Fostrans, nós atendemos a vigilância sanitária na questão da vacinação, nós temos a barreira sanitária na região ali da Ponte da Amizade, nós fazemos o apoio da Operação AIFO, fazendo as fiscalizações noturnas, e ainda assim o nosso dia a dia de fiscalização do trânsito e mais a fiscalização do transporte público. E é simples, não existe efetivo. Nós estamos com as nossas equipes trabalhando todos os finais de semana e alguns deles trabalhando madrugada dentro. Então, a vontade sim seria fazer a fiscalização diária. E não está errado, seria o correto. Entretanto, você não tem equipe, você não tem efetivo suficiente para poder cumprir tudo isso. Então, dentro de uma escala que a gente faz com a melhor da otimização da equipe, a gente consegue fazer isso. E também dependemos de condição porque como assim, ofício, quem tem que fazer a fiscalização é o PROCON. Nós fazemos o apoio de trânsito para eles. Quem notifica é o PROCON e a Fazenda. Então a gente também depende de disponibilidade deles, né? Claro que o ideal seria isso, mas não há possibilidade. Realmente a gente até tem um concurso público feito, tem pessoas que já passaram no concurso e a gente não pode fazer o chamamento por conta da PL 173, perdão, não a PL, na verdade é uma lei complementar. A Lei Complementar Federal 173, que proíbe qualquer contratação até 31 de dezembro. Sim. A gente já fez algumas matérias aqui, tanto no Marco Zero, Rádio Clube e o Portal Água do Sóis, em relação ao montante, né? E o que a gente observa é que o montante das multas, e o valor unitário dela, mas também o montante, ele não chega a doer no bolso de uma empresa de um tamanho como o Consórcio Sorriso. Não teria como essa penalidade ela ser mais rigorosa, até para que não ocorresse novamente? Aí onde entra o PROCON. Na verdade, as multas contratuais do contrato do Consórcio Sorriso, elas na época que foram feitas, elas foram feitas muito brandas, multas aí de 300 a 900 reais. Isso é com relação ao contrato. Com relação ao Covid, tem multa que chegou a 212 mil reais. Então, essas são as multas do PROCON por descumprimento da relação consumidor-empresa. Essas multas são pesadas, essas que são as 13 multas. Com relação às multas do contrato, desde que a gente assumiu, nós estamos com 196 multas do contrato, realmente. Então, e que são, como você mesmo disse, multas leves, que não dói no bolso e que talvez seja melhor eles continuar descumprindo esse contrato e recebendo essas multas do que cumprir o contrato e colocar a frota a trabalhar. Mas nesse caso, por exemplo, dessas pessoas que se sentem prejudicadas, tem alguma forma de recorrer do transporte? Não tem como você fugir, mas os órgãos públicos têm como uma pessoa reclamar disso daí, além do que já está acontecendo? Se for fazer reclamação direta da responsabilidade com relação ao Covid, seria na vigilância sanitária. É o caminho ideal. E daí não teria como a vigilância também interferir? Ou o Ministério Público, daí? São os dois que poderiam intervir diretamente. Porque muito se comentou aqui que foi feito estoque de recolher, não lockdown, mas na segunda-feira as pessoas pegavam o ônibus lotado. E muitas pessoas vão nos órgãos de imprensa reclamar perdidas, né? Olha, já fui no Fostrans, reclamei, eu não sei onde reclamar. Então,
diretamente seria onde? Vigilância Sanitária, Fostrans, Prefeitura Municipal? A responsabilidade com relação ao Covid, a fiscalização de Covid, na verdade é feito com várias parcerias, sempre com a Secretaria da Fazenda, por conta dos fiscais, a Vigilância Sanitária, que é o órgão que tem essa competência, e no nosso caso a gente ainda chamou para as nossas fiscalizações o PROCON, justamente por conta da relação consumidor-empresa que está sendo descumprido, é um contrato, está sendo descumprido, e aí o PROCON consegue intervir. Então, nessa esfera da possibilidade das coisas do município, a gente vem fazendo, mas não é o suficiente. Por quê? Porque o consórcio decidiu que ele não ia cumprir, entende? Então, talvez uma interferência do Ministério Público ou uma ação civil pública, aí talvez fosse possível, mas até o momento, como Fostrans, a gente vem fazendo o que é possível dentro da nossa alçada, vamos dizer. Só para eu entender, então, voltando ali a questão das multas, então tem as multas do PROCON e as multas do Fostrans com base no contrato, certo? Correto. Então, quando você diz, desde que a gente sumiu, eu imagino que seja desde 1º de janeiro. Na verdade, a gente começou essa atividade a partir do dia 23 de janeiro. Sob já sua gestão, né? Sim, sim. Então, depois a gente pega esses dados detalhados, como você falou, as multas do Fostrans por força de contrato são menores, mas essas do PROCON são até maiores, na casa de 200 mil. Essas multas de 200 mil, como é que fica a instância jurídica? Você tem informação se o consórcio está pagando, se está recorrendo? É lógico que ele usa aí todos os direitos e benefícios de qualquer pessoa que recebe uma interposição de multa e está entrando com os seus recursos. E isso aí, dentro da esfera jurídica, ele tem primeiro o recurso administrativo diretamente no PROCON, e não tendo fulcro, ele pode entrar na Justiça Comum e fazendo suas defesas. É lógico que eles estão usando aí desse pleno direito de defesa, né? Certo. Temos uma pergunta aqui do nosso internauta, o Cláudio Siqueira, dizendo o seguinte: municipalizar o transporte não seria uma solução até mais barata para os cofres públicos? É uma pergunta interessante, muita gente faz esse tipo de pergunta. É possível, sim. Entretanto, o viés hoje, não só brasileiro, mas como mundial, mas especialmente no Brasil, é justamente da menor interferência do Estado nas atividades de relação de consumo e serviço. Inclusive, o próprio governo federal vem fazendo privatizações, como é o caso do nosso aeroporto, e tem dado resultados. Se nós olharmos as privatizações de telecomunicações, foi um salto depois que teve privatização. Entretanto, tem uma outra situação, que é você atender o serviço em si, quando ele está deficitário, como é o nosso caso. Então, aí vem uma notícia, que nós temos um grupo de trabalho multissetorial dentro do Fostrans, trabalhando numa proposta de um novo modelo de transporte. Independente de se ele for municipal ou se for concessionado, a nossa proposta está bem avançada, inclusive com novos modais de transporte, interligação entre as ciclovias, hubs nos bairros para diminuir as quilometragens, enfim, uma grande economia para o município e para o usuário na tentativa de reduzir custo e ter mais eficiência no transporte. Mas também passa pela possibilidade de municipalização. Isso não está decidido, na medida que a gente ainda tem um contrato vigente, não se pode falar de um novo modelo. Só para a gente relembrar aos nossos ouvintes, Licério, qual que é o prazo desse contrato? A vigência dele vai até quando? 2025. Então temos aí 4 anos. 4 anos. 4 anos e meio. Só jogando uma hipótese, a gente torce para que a pandemia resolva logo. Mas hoje, numa situação de pandemia, você falou que o Estado tem que interferir menos nos serviços, né? Como o aeroporto, mas também eu pego agora esse gancho do transporte. O que ocorre hoje é uma interferência, porque hora tem que subsidiar, hora tem que pensar em transporte alternativo, hora tem que fazer essa ingerência, inclusive de intervenção, ou mesmo de uma fiscalização rigorosa para que cumpram o básico. Então, de certa forma, é o Estado também, inclusive colocando a mão no bolso, como foi na questão lá dos ar-condicionados, ao abrir mão de parte de imposto. Então, tudo isso são formas de ingerência do Estado. Então, por isso que eu acho que a pergunta do Cláudio Siqueira é um pouco nesse sentido. Não seria mais fácil, diante de tudo isso, considerando que esses problemas podem continuar, mesmo que a pandemia não já possa vir a diminuir
na medida que a vacina avança, mas não seria o caso, então, de caminhar para uma municipalização? É um viés, Alexandre, é uma possibilidade, sim. Na verdade, a questão do transporte coletivo não é um problema de Foz do Iguaçu. Nós temos uma comissão especial dentro da Câmara Municipal que está fazendo um estudo muito amplo, muito técnico, e eles já têm aí um início desse trabalho, pontuando que 100% das capitais do Brasil têm graves problemas de transporte público na questão equilíbrio financeiro, da mesma forma que Foz e muitas outras cidades do Porto de Foz do Iguaçu, a exemplo de Ponta Grossa, que está em greve, Curitiba, que está em greve. Então o problema é meio que generalizado. Mas focando aqui para o nosso mundo, para o nosso problema, os esforços estão sendo feitos sim. É público que o governo municipal quer o final desse contrato, mas também tem que ter a responsabilidade de não onerar o município. E o risco jurídico, ele é verdadeiro. A Procuradoria do município vem trabalhando muito forte, tem uma comissão de advogados que está trabalhando exclusivamente nessa questão do contrato do transporte público, na tentativa justamente de achar brecha, achar alternativa para fazer. Eu não vou entrar no nome técnico aí de qual seria a forma de ruptura desse contrato, mas enfim, para romper esse contrato, sabe? E aí sim, nós, como organismo de trânsito da cidade, temos que estar preparados para substituição desse sistema, isso de forma imediata. Por isso eu falei que a gente está com esse grupo de trabalho já em fase avançada de proposta de um novo sistema. Vou aproveitar esse gancho desse grupo de trabalho para te perguntar sobre o Conselho Municipal de Transporte, né? O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu. Os conselhos, como a gente sabe, eles têm esse papel de controle social, mas também de apoio na formação de políticas públicas em diversos setores: criança, assistência social, cultura, turismo, saúde, turismo e também o transporte e trânsito, né? A gente tentou levantar, né, inclusive contigo, Licério, essa informação de como é que está o órgão hoje, né, o Conselho Municipal de Transporte. Quem que foi o último presidente, quem está respondendo por ele está com atividades regulares, porque ele poderia ser um instrumento também para compor e com um espaço para o cidadão, inclusive, poder se manifestar mais diretamente. Você sabe que a nossa origem de liderança na cidade, ela passa pelos conselhos. A gente foi presidente do Conselho do Turismo por 2 gestões e vice-presidente por mais 2 gestões e outros conselhos aí da cidade. Inclusive como membro do Conselho de Segurança e Conselho do Transporte. E uma das coisas que a gente levantou logo no início lá foi como estava o Conselho do Transporte, porque não estava atuando em todas, não só na questão do contrato, mas em tudo que ele tem que atuar. E o que a gente levantou? As nomeações das entidades representativas para o Conselho, considerando que ele ficou inativo por algum tempo, estavam todas vencidas. Então a gente fez a notificação para todas as entidades. Tivemos essa devolutiva com a indicação de quem são os membros para compor o novo conselho, e essa semana, inclusive, a gente conseguiu terminar aí essas trocas de ofício até ter todos os nomes dos membros, e a gente vai fazer uma chamada para uma reunião, essa reunião justamente para estabelecer a nova diretoria, porque quem tem que definir a diretoria não é o governo nem o Fostrans, na verdade é a própria plenária que vai decidir aí quem que vai ser o presidente e vice-presidente. E a partir daí, sim, submeter ao Conselho essas questões do transporte, a questão de nova modalidade de transporte, enfim, todos os assuntos pertinentes, que não são só esses, são muitos, né? Inclusive, os projetos de ciclovia devem ser submetidos ao Conselho. Tudo aquilo que o Fostrans atua, praticamente tudo acaba tendo que passar aí pelo Conselho, e a nossa proposta é de fortalecimento do Conselho para que ele se posicione e que a ideia seja plural. Não dá para a gente falar de nova modalidade sem antes ter uma plena discussão com a comunidade, com audiências públicas, através do Conselho, enfim, todas as entidades representativas. E é justamente nessa forma de transparência e pluralidade de ideias e socialização daquilo que a gente vem fazendo é que nós vamos provocar o Conselho. Aqui uma provocação, então, para você, não, mas uma provocação acho que salutar. A gente sabe que os governos, no caso o governo municipal, tem esse papel de facilitar
né, quando um conselho está desativado, ele tem esse papel de não só facilitar, mas também como estimular que ele se recomponha, que ele seja reativado. E você, como você falou, você teve esse papel no Conselho Municipal de Turismo. Então você sabe da importância desse distanciamento e mesmo independência entre os conselhos e o poder público. Eu te pergunto, qual vai ser o papel do Fostrans nessa recomposição da plenária e da mesa diretora? Por que eu te coloco essa pergunta? Porque pelas pesquisas que eu fiz, a gente chegou a ter na presidência do conselho membros de empresas de ônibus, né? Não sei se era o consórcio Sorriso, não lembro, mas era um empresário do setor de transporte coletivo. Em outro momento, eu acho que até teve diretor superintendente do Fostrans também, em cargos importantes no Conselho de Transporte e Trânsito. Qual que vai ser a postura do Fostrans em relação a esse equilíbrio entre poder público, entre governo e não governo? Bom, o nosso pensamento, a nossa escola, é de que conselhos não devem ter como presidente servidor público ou membro de governo. Isso não deve. Por quê? Porque aí o conselho poderia ser, não que tenha que ser, mas ele poderia ser utilizado como uma ferramenta de decisão em favor do poder público. E não é isso que é o papel do conselho. O papel do conselho é justamente o inverso. É que ele é formado por entidades representativas e estas entidades dentro desse colegiado é que tem que fazer os aconselhamentos, em alguns casos, alguns conselhos, inclusive a deliberação daquilo que o poder público tem que fazer em benefício da sociedade. E é com esses olhos que a gente pretende fazer. Entende, Alexandre? É com esse tipo de formação. Por essa razão, de forma nenhuma, nós vamos indicar qualquer nome para que assuma esse conselho, e sim, como governo, vamos dar apoio para que esse conselho funcione de fato, né? Isso sim nós vamos fazer, a provocação, levar as demandas até o conselho, acolher as sugestões e aconselhamentos, sabe? E ter aí uma participação mais popular, mais da comunidade através do conselho. Só para concluir essa parte do conselho, então, tem previsão de data para essa plenária? Para essa reunião dos membros, dos novos membros? Esperamos ainda no mês de abril ou no máximo no comecinho de maio fazer a primeira reunião. Muito bem, Licério. Temos aqui também mais uma opinião do nosso internauta Luiz Marcelo Mafra. O problema do transporte público municipal é estrutural. Ou se resolve a questão do financiamento do serviço, ou continuará exatamente como está, diz o nosso internauta Luiz Marcelo Mafra. É essa a questão mesmo? Primeiro que a gente respeita todas as opiniões, e a opinião dele seguramente tem fundamento. Mas não dá para pensar somente dessa forma de que o transporte tenha que ser ad eternum subsidiado. Na verdade, você tem que pensar de uma maneira macro. Alexandre, raciocina um pouco. Nós tivemos a interferência do transporte de aplicativos, que foi uma grande evolução para o mundo, não só para Foz do Iguaçu, e que muitas pessoas optaram em sair do transporte público, juntando mais 2 ou 3 colegas, ou até com dinheiro do bolso mesmo, e utilizar o serviço por aplicativo, que é muito mais confortável. Essa é uma situação de redução dos usuários que contribuem, que pagam. Entretanto, aí veio a pandemia, né? A pandemia, então, caiu para todos os setores. E a gente vê que muita gente, felizmente, está utilizando o modal das bikes. Tem muita gente que, na medida que nós estamos cada vez mais aumentando as ciclovias, as pessoas estão se sentindo seguras para utilizar as bicicletas para fazer aí, ir para o trabalho e para o seu dia a dia como um todo, certo? E ainda, por fim, veio a questão da pandemia. Então, nós estamos seguros de que, mesmo reativando tudo na normalidade, a redução da utilização do transporte público vai ser significativa. Então, essa é a matemática que tem que ser encontrada. Como você vai manter uma atividade onde a gratuidade está crescendo, porque as pessoas estão envelhecendo e utilizando o seu direito de usar o transporte público gratuito, e os pagantes estão reduzindo. Aí você diz, então nós vamos ter que subsidiar. Na verdade, não é o ideal. O ideal é que realmente a gente encontre uma modalidade, um sistema modal que atenda economicamente, e isso é uma matemática difícil, e nós temos um grupo, dentro desse grupo de trabalho, tem uma equipe trabalhando exclusivamente na questão viabilidade econômica.
Tem a parte de engenharia, tem a parte de engenharia de tráfego, ou do tipo de veículo que a gente pretende usar, veículos elétricos, pelo menos em parte da frota, e ainda a questão do equilíbrio econômico. Tá? Então, não entendemos que tenha que ser subsidiado. Entretanto, como governo, na medida que não tenha alternativa viável, não tem por que não subsidiar, talvez passe por isso. Sim, é um debate que continua, né, em relação ao sistema, ao modelo do transporte, até porque a gente está iniciando esse governo, um novo governo do mandato do Chico Brasileiro, o segundo mandato dele, mas está no início do governo, como você falou, e o contrato vai até 2025, certo? Tem mais um tempo. E não dá para deixar do jeito que está até o fim do contrato para depois esperar um novo modelo, né? O usuário vai sofrer muito, que é o que a gente registrou essa semana. Para concluir, Licério, a gente vai iniciar a semana como? Que informações que você pode dar em relação aos horários de funcionamento? Vai continuar como foi essa semana? Ou já pode ser que seja resolvido tudo de uma vez agora, nas próximas horas, mesmo nesse final de semana? Bom, ainda sobre o seu comentário, é uma prioridade do governo Chico Brasileiro, e isso realmente está no topo da lista, a questão transporte público, até considerando tudo que foi falado durante a campanha, né, que não tinha como terminar e tal. Nós temos dois agentes nessa situação, o Fostrans como fiscalizador e operacionalização, e temos o governo, que é o gestor do contrato, e que através da Procuradoria faz essa análise de encerra ou não encerra. A vontade, como eu disse, é sim, o prefeito tem externado isso, tem dito isso na imprensa, e eu estou seguro que a Procuradoria está trabalhando para achar um caminho. Né? Então, para deixar bem claro, a vontade é essa mesmo, porque do jeito que está não pode ficar. Com relação à greve, veja que nós não temos assim como interferir diretamente, porque isso é uma relação empregados e empregadores, né? É o Sindicato dos Trabalhadores e o Consórcio Sorriso. Até o momento, pelo que a gente vem conversando, tanto com os trabalhadores como com a empresa, e isso são várias conversas diárias, não uma só, e a última foi ontem às 17h30, foi a última conversa que a gente teve, de que eles vão continuar. Por quê? Porque o consórcio não acatou as reivindicações, entrou o Ministério Público do Trabalho e provavelmente isso vai a dissídio. Né? Então, os trabalhadores, aguardando uma decisão, estão optando por manter a greve. Não creio que hoje, amanhã, se chegue a uma solução, porque pelo que nós percebemos, pela fala dessas duas partes, é de que se espera, sim, pelo menos uma pré-decisão judicial, uma inicial, para saber que caminho seguir. Segunda-feira, logo cedo, a gente tem uma nova conversa, isso já lá no Fostrans, entre as três partes, e é claro que a gente está tentando mediar para atender a necessidade da população. Está sendo bem atendido, que aumentou a frota nesses períodos? Sim, mas os horários intermediários, a população está sendo prejudicada. E a perdurar isso, também existe a possibilidade, aí sim, da gente entrar com um sistema de transporte alternativo nesses horários aí, para minimizar o impacto da população. Certo. Nesses horários intermediários, só para a gente te convida a você ouvir o programa até meio-dia. A gente recebeu várias participações dos ouvintes e eles comentam sobre a questão de ter que contratar Uber, táxi e até mesmo de repente retirar aquela magrela, a bike que estava encostada e começar a ir de bike, porque também se você, né, olha o valor da tarifa e compara com de táxi ou de Uber ou de mototáxi, sempre é um valor maior. Sem dúvida. Então nem todo mundo também tem condições de pagar por esse transporte alternativo e acaba recorrendo à bicicleta, mas nem todo mundo também está em forma para poder fazer o uso da bicicleta ou tem condições de fazer uso, o tempo de deslocamento é maior, né? Então tem um ouvinte nosso que tem que acordar muito mais cedo para poder chegar de bike a tempo no serviço. Mas é isso, fica o convite para ouvir e fica o espaço aberto também aqui, na medida que o grupo de trabalho avançar nas resolutivas, né, nas propostas e nas soluções, voltar aqui ao Marco Zero, o espaço está sempre aberto a ti, Licério. E a gente agradece aí a H2Foz, a Rádio Clube, pelo espaço. Sim, estamos à disposição, a gente tem feito aí uma gestão de total transparência, com muita humanização, preocupação muito grande mesmo com o atendimento da população, que é o nosso foco principal, e não vamos poupar esforços aí para atender
cada vez melhor a nossa cidade, especialmente na questão modal das bikes. A gente vem aí com grandes investimentos aí nas ciclovias e melhoria das que existem, interligação entre elas, aproveitando a malha de ciclovias aí da região da Vila A, que vai integrar a nossa malha também. Enfim, a gente espera que tenhamos uma cidade bem melhor para a nossa cidade mesmo como um todo, para o nosso turista, para os nossos iguaçuenses. Esse é o nosso trabalho. Feito. Licério, mais uma vez, obrigado. Moacir, conversamos com o Licério Santos, diretor superintendente ou superintendente do Fostrans, que é o Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, falando sobre essas paralisações recentes, mas também conversamos sobre o contrato em si e também o Conselho Municipal de Transporte. Boas informações aí no sentido de trazer a público o debate, que é sempre importante para todos, Moacir. Marco Zero, onde tudo começa.